com 10 gramas, mas ele comprou 10 gramas aonde? Na mão do traficante. Pode andar com 20 gramas. Aonde? Comprou na mão de quem? Do traficante. Me diga, senhores senadores, o sujeito que compra um carro roubado, ele é tanto ladrão quanto ladrão. O cara que compra droga, maconha na mão de um contraventor, de um traficante, ele comete o crime do mesmo tamanho. O policial agora, deputado Marcelo Santos, o policial, além agora de querer andar com a câmera que eles querem, tem que andar com a balança também, senador Girão. Ou é o traficante, ou é o maconheiro, que vai andar com a balança para provar que ele só tem 100 gramas. Quem é que vai isolar essa substância? É a minha pergunta. Planta no quintal de casa e isola como? Aqui. As outras substâncias são danosas a partir do THC. Os danos que a maconha causa são maiores. É a maior causa de interdição de jovens de 18 a 30 anos de idade. Há um dano generalizado, inclusive. O cigarro de maconha causa danos também no pulmão, no coração, pior do que o tabaco. Eu podia ler tudo isso aqui, porque isso aqui tem uma substância no veneno da jararaca. Presidente, senhoras e senhores senadores, acho que esse é um assunto extremamente sério, grave, que não pode ser discutido no tema do histrionismo, às vezes até de uma certa histeria, mas dentro de uma racionalidade. O que nós estamos debatendo hoje é algo que temos que fazê-lo. Uma PEC que procura criminalizar integralmente a posse de entorpecentes, independentemente da sua quantidade. E como uma resposta ao STF, nem mesmo algo que esteja absolutamente casado com o problema, os grandes problemas da população brasileira. E essa emenda constitucional é um atestado de que nós falhamos, de que essa política punitivista e repressiva é ineficaz e produz impactos devastadores. Vou dar aqui fazer algumas colocações importantes. Primeiro, o que aconteceu no Brasil, desde quando a estratégia tem sido essa, é o encarceramento excessivo, é a superlotação das prisões, é mais criminalidade e violência. Foi o aumento do próprio consumo de drogas e a ampliação do mercado ilegal que existe no nosso país. Além disso, a superlotação das prisões, inclusive com jovens, o que tem feito é ampliar o exército que é recrutado nas prisões para trabalhar a serviço das organizações criminosas. Nós deveríamos estar discutindo a política de drogas com medidas de tratamento, de redução de danos, que fossem acessíveis a quem precisa, mas nós estamos criminalizando. Eu falo como psiquiatra que sou, que já trabalhou durante um largo período com dependentes de álcool e de outras drogas, e que sei, inclusive, que essa PEC, ao invés de estimular aquelas pessoas que sintam necessidade de ter o tratamento médico, de procurarem o serviço de saúde, na verdade vai afastá-las. Procurar um serviço de saúde é reconhecer a condição de usuário ou dependente e, portanto, está submetido à possibilidade de ser criminalizado e responder a processos vários. Nós, se aprovarmos essa medida aqui, vamos ter que ampliar muito a quantidade de prisões no Brasil. Para se ter uma ideia, em 2017 foi feito o levantamento de pessoas que, em algum momento, recentemente, aquela pesquisa, tinham feito o uso de droga ilícita
chegou-se a encontrar 3.600.000 pessoas que tiveram esse consumo. Nós vamos colocar todas essas pessoas na prisão. Na verdade, essa proposta o que vai fazer, ao invés de enfrentar o problema do tráfico, que está sendo enfrentado pelo governo federal, com a Polícia Federal, com o desmantelamento da estrutura econômico-financeira das organizações criminosas, como está fazendo o Ministério Público no estado de São Paulo, que está mostrando a relação espúria entre tráfico de drogas, entre organização criminosa e negócios legais. Era isso que a gente deveria estar discutindo aqui, e não dizer que quem for preso com qualquer quantidade de drogas vai ser processado. Imagine alguém que esteja com a quantidade que seja de droga e aí vá ser processado. Aqui fala em separar o usuário de traficante, mas na prática não faz isso, porque admite pena para quem é usuário ou dependente, pena alternativa, obrigatoriedade de tratamento. Isso já é a punição. Essas pessoas deixam de ser réis primárias para serem pessoas com antecedentes criminais. Portanto, o que nós precisamos no nosso país é darmos aos dependentes, darmos aos drogaditos a possibilidade de um tratamento humanizado, tirá-lo da esfera criminal e fortalecer a rede de atenção psicossocial que temos no nosso país. O que vai acontecer, e é verdade, não adianta esbravejar que a realidade está mostrando isso. Essa é uma lei para ampliar a discriminação contra as pessoas pobres, contra as pessoas marginalizadas, contra as pessoas negras, contra as pessoas que vivem na periferia. E isso vai atrás dos aviõezinhos. Os grandes traficantes moram no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, moram em São Paulo, nos Jardins, moram em Recife, nos bairros mais nobres. E o que é que se está propondo para enfrentar esse problema? Essa PEC não enfrenta esse problema. Essa PEC só vai ampliar o processo de criminalização de pessoas pobres, negras e periféricas. Portanto, ela não é resposta para o problema que nós estamos enfrentando e vivendo. E por essa razão, eu entendo que devemos rejeitá-la. E rejeitar essa PEC não é legalizar droga, nem flexibilizar o uso de drogas, de forma alguma. A lei que prevalecerá é a lei que já existe de 2006, uma lei que tratou dessa temática. Um tema que, inclusive, deve ser analisado sob a ótica da Constituição, uma emenda constitucional, quando a Constituição prevê que crimes que ela deixa claramente explícitos que o são, inclui o tráfico ilícito de drogas e não o uso de drogas. Nós estamos ultrapassando a própria previsão constitucional para tentar criar essa situação que certamente não vai resolver o problema das pessoas que precisam ser vistas quando dependentes do uso de drogas como pessoas que necessitam de um tratamento. E esse tratamento pode ser diverso. Pode ser um tratamento com medicamentos, pode ser um tratamento com a psicoterapia individual, com a psicoterapia de grupo, com o AA, com tantas outras possibilidades que são válidas para que alguém encontre a melhor maneira de se libertar das drogas. Mas tornar essas pessoas criminosas, tornar essas pessoas integrantes, parte de um sistema penal que nós sabemos que é profundamente injusto, com toda certeza não é a solução.
Será que a lei vale igualmente para todos? Agora mesmo nós vimos um caso gritante, um filhinho de papai com um carro comprado aí por mais de R$1 milhão, que embriagado mata uma pessoa de classe média que dirigia o seu carro e fazia Uber, e essa pessoa, porque era rica, foi liberada pela polícia. Depois, por 2 vezes a sua prisão preventiva foi rejeitada. Se fosse um pobre, se fosse um negro, já estava na cadeia há muito tempo. Por isso, nós precisamos avançar para buscar aquilo que é o adequado, o correto. É nós entendermos que a questão das drogas é um problema de saúde pública, em primeiro lugar, e é um problema da repressão na outra ponta, quando nós tratamos da oferta. Mas essa PEC aqui não trata nem de uma coisa ou de outra. Ela trata de criar as condições para que as cadeias no Brasil sejam ainda mais superlotadas e os pobres continuem a ter a sua saga de serem os únicos atingidos pelo sistema penal. Muito obrigado. O STF, ou STJ, ou o juiz de primeira instância, eles não saem à procura daquilo que vai ser objeto de discussão. Eles são provocados. E neste caso em particular, quando se trata de definir uma regra mais objetiva sobre o que é tráfico e o que é posse para uso, é uma provocação que vem acontecendo em vários processos que chegaram à Suprema Corte. Então, querer trazer o problema para a Suprema Corte como ela estando legislando é não lembrar o papel que ela tem de julgar casos objetivos e que ela julga baseado num histórico de eventos que se repetem e que chegam àquela corte. Mas eu queria, dito isso, dizer que eles têm o papel de tomar a decisão baseada na Constituição, do que é e do que não é fazer justiça, do que é e do que não é possível ser tratado no âmbito da justiça. Acho que essa é uma questão que a gente precisa sempre observar. Nenhum órgão do judiciário vai se posicionar sem ter provocação histórica de eventos, de fatos que ocorrem. Mas o que está em discussão aqui, senhoras e senhores senadores, e que eu quero concordar, é que nós estamos questionando, ao mesmo tempo, a justiça, mas dando a servidores públicos do judiciário ou da polícia o poder discricionário para definir quem é dependente químico e quem é traficante. E essa discricionariedade é a base de toda ou da maior parte da corrupção que a gente tem em todos os países. Quanto maior a discricionariedade ou o poder contido na mão de um servidor, maior a possibilidade da gente ver atos de corrupção e de injustiça. Então, se a gente quer fazer justiça, esta casa tem por obrigação estabelecer critérios objetivos do que é a condição de dependente químico e o direito individual daquele que é uma pessoa que tem uma patologia crônica, porque a dependência química é uma doença crônica que não tem cura, que a pessoa carrega para o resto da vida e que precisa ser encarado desta forma. E sendo assim, transferir para terceiros, eu chamo a atenção de todos aqui, transferir para terceiros um agente público, se aquele dependente químico é traficante ou é dependente químico, é gerar injustiça, é gerar um sistema
que vai colocar muita gente inocente e sem necessidade na prisão. Então, é importante que a gente entenda que aqui não está em debate a descriminalização das drogas. Não é esse o tema que está em debate. O debate que se encontra aqui é o que é considerado porte para consumo e o que é considerado não é considerado porte para consumo. Na verdade, nós estamos criminalizando o dependente químico e estamos definindo que o dependente químico vai ter tratamento de traficante neste momento, nesta votação. Então, é importante que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro entenda o que está em debate neste momento. Porque senão a gente vai votar em cima de uma ideia equivocada, como se aqui estivéssemos votando contra a liberação desta ou daquela droga. Ninguém está votando aqui para descriminalizar as drogas no Brasil. Essa não é a votação. A votação, repito, é sobre dar a um agente público o poder de definir quem é dependente químico e quem é traficante. E isso é aumentar a injustiça. Eu quero dar um dado para todos, que essa situação colocou 40% de mulheres no presídio por tráfico de drogas. A maioria das pessoas que estão nos presídios hoje, mais de 60% é de origem africana, são negros ou pardos, são pretos ou pardos. A maioria das apreensões de drogas no Brasil não é feita entre pretos e pardos, é feito em pessoas de cor de pele branca. Mas quem está na cadeia são os pretos e pardos, na sua grande maioria. Então, nós vamos ampliar a injustiça, nós vamos dar mais poder e mais discricionariedade se a gente define objetivamente o que é o que o STF está fazendo, baseado num histórico. E a gente não tem que ter esse posicionamento infantil de dizer, é prerrogativa da Câmara, do Senado, do Congresso, ou é prerrogativa do Judiciário. Ambos têm prerrogativas. E a prerrogativa do Judiciário, ao analisar um caso objetivo, pode gerar jurisprudência, sim, pode gerar análise ao bem e para o bem da sociedade. Essa disputa infantilizada, arcaica, menor, não vai trazer nem paz, nem consolidação da institucionalidade democrática brasileira. Essa disputa não interessa ao Brasil. O que nós precisamos aqui é definir claramente e ter a clareza de que dependente químico precisa ser tratado pelo sistema de saúde e não pelo sistema prisional brasileiro. E o que está sendo feito hoje aqui, essa votação vai tratar dependente químico como potencial morador do sistema prisional brasileiro. E mais, vai botar um monte de gente na cadeia, que vai ficar estigmatizado, já é pobre, já é preto, já tem uma série de discriminações sofridas, ainda vai ter a ficha de que foi preso por tráfico. Essa pessoa não vai conseguir emprego, essa pessoa vai entrar num lugar que a gente pode chamar de universidade do crime. Então, para que tratar dependente químico como caso de polícia? Dependente químico se trata como problema de saúde pública. E eu chamo a atenção, o que está em discussão aqui não é a descriminalização das drogas. O que está em discussão aqui é aumentar a discricionariedade de servidores públicos que vão tratar dependente químico
como criminoso e vão tratar a dependência química como um caso de polícia e não como um caso de saúde. Muito obrigado, senhor presidente.